abre o nosso programa falando que a Polícia Federal prendeu 2 suspeitos de ameaçar a família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. 5 mandados de busca e apreensão foram executados no Rio de Janeiro e em São Paulo. De acordo com a investigação, os suspeitos teriam enviado e-mails ameaçadores aos familiares de Moraes. A ação foi realizada a pedido da Procuradoria-Geral da República e a investigação conduzida pela Segurança Interna do Supremo Tribunal Federal. Os presos foram identificados como Raul Fonseca de Oliveira, um fuzileiro naval e segundo sargento, e Oliverino de Oliveira Júnior. Mais um episódio, Franci, envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele que já enfrentou outros momentos de hostilidade, não só nas redes sociais, mas também em episódios em que a família estava presente. E como é que você vê essas ameaças, inclusive envolvendo um fuzileiro naval que eu já conto aqui? Tem antecedentes, tem históricos, inclusive, de condenação disciplinar dentro da corporação, Franci. A Poliana é um movimento que, inclusive, é incitado por políticos de extrema-direita no nosso país que colocam sob o Alexandre de Moraes uma posição de, abre aspas, ditador. Ele, o Alexandre de Moraes, tem sido um bastião da democracia, das instituições brasileiras. Sem ele, eu não sei como o Brasil estaria atualmente. E essa defesa dele ferrenha pela democracia, pela legalidade, incomoda aqueles que queriam que o golpe prosperasse no nosso país. Então essas ameaças não surpreendem porque elas acontecem até mesmo às claras. Basta o tópico, o nome Alexandre de Moraes entrar na rede social em qualquer discussão para grupos radicais começarem a atacar o ministro do Supremo. Ele conseguiu, inclusive, a proeza de ser mais atacado até do que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa ação da Polícia Federal mostra que o Brasil não é terra sem lei. E esses lunáticos que seguem ameaçando ministros do STF como se eles fossem um qualquer, como se não tivesse nenhuma implicação, eles terão que responder e o peso da lei, o peso da justiça é este. Olha, e você vê a ousadia destes indivíduos, porque as investigações mostram que nestes e-mails havia ameaças de que esses homens tinham em posse bombas e que conheciam o itinerário, por exemplo, da filha do ministro do Supremo Tribunal Federal. É aquele cenário de hostilidade que sai das redes e ganha o mundo real, Kátia. Aí o envolvimento, né, de um personagem, né, um fuzileiro naval, torna a situação, chama um pouco mais atenção, né? Vamos dizer que é aquele tempero dessa situação, porque a gente sabe também que no decorrer desse trabalho que o Franci descreveu, de que o Alexandre de Moraes, à frente da Justiça Eleitoral, conduziu o processo de 2022 e bem antes, né, com todas as ameaças e toda a incitação ali do eleitorado e da própria população contra o poder judiciário, né, todos os poderes têm defeitos, não só o judiciário, o legislativo e o executivo, mas essa visão de que é necessário extinguir um poder para que o país dê certo, ela é totalmente antidemocrática. E Alexandre de Moraes tomou para si, né, essa defesa, foi protagonista, porque conduziu o processo em 2022, recebeu inúmeras ameaças e algumas foram praticamente as vias de fato. O stalking é um crime, né, e já tem aí previsão e tudo, de várias ações na internet que ainda não tem uma legislação específica e tudo, essa é uma das que tem. Então, essa investigação, ela pode chegar aí a um ponto de prisão, de detenção, de condenação ou não, mas o resultado já mostra realmente aí que não era uma brincadeirinha, né? Não era uma ideiazinha, não era a polícia, a justiça
perseguindo pessoas que estavam apenas querendo expressar a sua opinião. Né? O que a Polícia Federal trouxe à tona e o que mostram as investigações é que realmente se tratava de uma situação séria. A gente tem a ideia, né, de o Brasil é um país pacífico, o Brasil é um país onde não existem aí ameaças que também acontecem em outros países, mas a realidade tem se mostrado não ser bem essa. Para o nosso telespectador ter uma ideia, o Raul Fonseca, o caso de indisciplina pelo qual ele foi condenado dentro da Marinha, diz respeito a uma saída, ele acabou pulando o muro da unidade e depois voltou, foi questionado e condenado por isso, e ele também, no ano de 2015, chegou a ser indiciado por suspeita de lesão corporal a uma ex-companheira. O caso acabou sendo arquivado. E, Alessio, o ministro Alexandre de Moraes deixou esta semana o comando do Tribunal Superior Eleitoral. Apesar da ministra Carmen Lúcia dizer que vai manter o duro embate, o duro combate às fake news, às notícias falsas neste ano eleitoral, como é que você acha que fica o Tribunal Superior Eleitoral sem o comando de Alexandre de Moraes? A gente vai ver uma mudança na postura do tribunal? Qual a avaliação que você faz? Eu espero que não, mas eu acredito que vai acontecer, infelizmente. O posicionamento de Alexandre de Moraes era muito incisivo, era muito em cima dos fatos que aconteciam. Ele não esperava um tempo para passar para poder avaliar uma decisão que seria tomada, não. Ele era de imediato, ele aplicava as penas que eram necessárias, a gente viu isso também com o 8 de janeiro, ele atuando. Eu acredito que foi o ministro que mais atuou, não só nesse caso, mas durante esses últimos anos, foi o ministro mais atuante. Talvez por isso, ou com certeza por isso, tenha sido aí alvo desses criminosos. E isso é o que a gente tem conhecimento. Nas redes sociais, as ameaças com certeza são muitas, essas que não foram divulgadas com certeza, mas a gente vê que por conta desse posicionamento mais firme de Alexandre de Moraes, ele acabou sendo alvo principal dessas pessoas aí extremistas, radicais, que não entendem que a política não é para isso. A política é para promover o bem-estar, para promover políticas públicas importantes para a população. Então eu acho que a partir de agora o TSE perde. Não estou descredibilizando o trabalho, né, a atuação, a história também da ministra Carmen Lúcia, mas eu acredito que se comparada à atuação de Moraes durante os últimos anos, o seu posicionamento mais firme, mais duro, inclusive com algumas medidas, eu acredito que o TSE perde, Paulina. E olha, só destacar uma ameaça que a produção separou, aconteceu, segundo a minha produção, numa rede social do ministro no ano de 2022. É isso, produção? Tem aí o print que a produção separou, mostrando uma dessas ameaças que o ministro sofreu. A gente tem como aí para exibir, para o nosso querido Alessio ler essa ameaça que foi feita ao ministro? Estava agora há pouco na nossa tela. Exatamente, olha aí, Alessio. Vamos lá, deveria pagar um sniper para zerar o Alexandre de Moraes. Sai mais barato. Marta, onde é que a gente vai parar, hein? Porque a gente sabe que é esse o retrato da intolerância e da atual sociedade que a gente está vivendo. A atual sociedade brasileira é intolerante, não aceita opiniões contrárias, não aceita divergências. E quando se trata de um ministro do Supremo e quando se trata de ameaças nesse nível, nessa gravidade, as coisas pioram ainda mais, né? Não é o primeiro caso que a gente vê de uma ameaça ao ministro Alexandre de Moraes, justamente, eu acredito que seja justamente por isso, por esses motivos que os colegas já apontaram, de que ele seja realmente uma pessoa que tem decisões mais duras, que tem uma postura mais firme e que, principalmente, acho que é isso que deixa o pessoal, os bolsonaristas, mais loucos. Ele não deita para ninguém. Se ele recebe uma ameaça, se ele recebe uma notícia falsa que envolve o nome dele, ele vai lá e ele rebate. Então, ele não é o perfil de abaixar a cabeça, ele não é de não se envolver, né? Ele sempre se envolve e eu acho que isso acaba gerando ainda mais revolta dessa parcela aí da população. Agora, quando envolve ameaças desse tipo, quando envolve, enfim, seja lá o que for, inclusive se referindo à filha, né? Sempre as ameaças sempre vão para a parte mais frágil, digamos assim. Digamos assim, vai atacar a filha do ministro, enfim,
são ameaças que extrapolam qualquer tipo de liberdade de expressão, que é como eles chamam. E Então, que entra também nessa covardia, né? Quando você passa do ataque da figura pública, não é, Marta, e vai para os familiares, para os filhos, é realmente uma extrema covardia de quem se utiliza desse tipo de método para as ameaças ao Alexandre de Moraes. A gente fala agora